Tem um dos maiores medos do cristão, que é a dúvida se ele está em blasfêmia ou não contra o Espírito Santo. E nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho, basicamente, o que é a blasfêmia. E eu espero que vocês saiam mais aliviados deste vídeo, porque a blasfêmia não é bem o que nós pensamos o que é. Nós temos uma grande influência sobre os filmes, né? Quando a gente vê uma cena de um rei, né, onde aquela pessoa, de certa maneira, desrespeitou o rei, e alguém grita, né, blasfêmia, né? E a gente leva isso como, bom, é uma blasfêmia aquilo, claro, mas a gente leva ao literal do que a Bíblia fala sobre a blasfêmia. Em Mateus 12, de 31 a 32, diz assim: Por isso afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora, nem no futuro. Eu sei que essa situação parece contraditória, até porque em 1 João, do capítulo 1, versículo 9, ele vai falar assim: Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Então, se Deus perdoa todos os pecados, por que a blasfêmia ela não é perdoada? Antes de eu explicar o que é a blasfêmia, eu vou explicar o que é a Trindade. A Trindade nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus Pai é o Deus que cuida de nós. O Deus Filho é Jesus Cristo, o Verbo que virou homem. E o Deus Espírito Santo, que é o que habita em nós. Em 1 Coríntios 3,16, diz assim: Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Em 1 Coríntios 6,19, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? E para contextualizar esses dois versículos, João 14,16 diz assim: Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Nós, a partir do momento que aceitamos a salvação, aceitamos o amor de Cristo, a morte e a ressurreição dele, nós recebemos o Espírito Santo. E é desse daí que o versículo está falando. Agora se prepara que vai vir uma chavinha que vai mudar a sua compreensão de tudo isso agora, viu? Olha aqui em Lucas capítulo 13, do versículo 3 ao 5. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. A diferença é quem se arrepende e quem não se arrepende. A blasfêmia não é um ato isolado de linguagem ou pensamento. É rejeição persistente e consciente da voz do Espírito que o chama para o arrependimento. Ou seja, o Espírito da verdade, a verdade é Jesus, e Jesus nos leva ao reconhecimento que somos pecadores e, por fim, nos arrependemos. Então, a blasfêmia nada mais é do que você recusar o ato de amor que Jesus teve por você. John Wesley vai falar que se você teme pecar, ou seja, se você se preocupa em ter errado ou não, isso mostra o seu temor a Deus. Uma pessoa em blasfêmia tem total convicção do que ela está falando, do que ela está defendendo. Ela tem consciência que ela está negando ou resistindo a aceitar que Jesus salvou ela. Então, meu querido, minha querida, fique em paz. Seja lá o que você cometeu, Deus ele está pronto para te perdoar. Muito obrigado, Deus te abençoe.